Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma questãozinha a ser resolvida, mais um exercício de língua portuguesa para você intensificar seu estudo. Vamos à questãozinha, ó. Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, banca FCC, galera que vai estudar para o TJ, vamos nos preparar. A banca é onde uma prova tranquila, claro, conteúdo intensivo, mas a banca não é um bicho de sete cabeças, muita gente fica preocupada, é uma prova tranquila, só que a concorrência desses concursos é muito intensa. Vamos lá, galera, me ajuda, vai. Atente para as frases transcritas abaixo. Nesse dia, começa um novo ciclo de 400 anos. Vejam, eu tenho vários enunciados com elementos destacados. Coloquei primeiramente os enunciados para saber o que é pedido. Dá uma olhadinha aqui, ó. Considerada a substituição dos segmentos grifados pelos que estão entre parênteses, ao final de cada uma das transcrições, somente deverão manter-se no singular os verbos das frases. Vamos entender o que eu estou querendo dizer. A questão tem 4 enunciados, e nesses 4 enunciados eu tenho elementos destacados. Aí eles sugerem o seguinte: a substituição dos termos destacados pelos elementos que estão entre parênteses vão manter o verbo no singular. Quais são os enunciados em que o verbo vai se manter no singular, mesmo com a substituição do termo destacado no singular por um termo no plural que está entre parênteses? Vou dar um tempo para vocês fazerem. Primeiramente, eu quero saber, ó, vou voltar lá nos enunciados. Estou no enunciado. Dá uma olhadinha aqui, dá o pause aí no teu vídeo, visualiza as opções e vejam, eu estou querendo que você substitua o termo da frase, destacado, pelo termo entre parênteses. Em quais deles, com a substituição, o verbo se mantém no singular? Ficou clara a questão? Novamente, repetindo. Os termos destacados, sublinhados em cada um dos enunciados, quando substituído pelo termo no parênteses, em que situações o verbo desse enunciado se mantém no singular? 1, 2, 3 e 4. Quais vão se manter no singular? Dá o pause, faz a questão que eu vou corrigir. Já deu pause? Beleza? Então vamos lá, me ajuda, vai. Nesse dia começa um novo ciclo de 400 anos. Eu estou propondo a substituição de um novo ciclo de 400 anos por os 400 anos de um novo ciclo. Vejam só, o que começa nesse dia? Um novo ciclo. Quando você sabe que um novo ciclo começa, quer dizer que o termo destacado é um termo que exerce a função de sujeito do verbo começa. Gente, você sabe que o verbo tradicionalmente concorda com o sujeito. Se eu estou tirando um novo ciclo e jogando no seu lugar os 400 anos, você acabou de colocar um sujeito no plural. Por isso, obviamente, o verbo começar vai para o plural concordando com o sujeito. Lembrem-se, eu quero a opção em que o verbo se mantém no singular. A número 1 entra na nossa resposta? Não, porque o verbo começar se flexionou concordando com o sujeito os 400 anos de um novo ciclo. Então, a número 1 não está, a afirmativa 1 não está na nossa resposta. Afirmativa 2. Que haja um calendário como o da Biblioteca de Dresden. Vejam só, que haja um calendário. Num primeiro momento, as pessoas pensam que um calendário é sujeito do verbo haver. O verbo haver, neste caso, está com sentido de quê? De existir. Que haja um calendário, que exista um calendário. Tranquilamente eu posso substituir o verbo haver pelo verbo existir. O detalhe é o seguinte: quando o verbo haver tiver sentido de existir, você sabe que, neste caso, o verbo haver é um verbo que impessoal. Sempre que o verbo haver for impessoal, ele é um verbo que invariável. Então, vocês podem ter certeza aqui. Vamos lá. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Você sabe que o verbo haver é impessoal quando tiver sentido de existir. O verbo existir, não. Você sabe que o verbo existir pode ser conjugado. Eu existo, tu existes, ele existe. O verbo existir é um verbo que pessoal. Mas o haver com sentido de existir, não é. Ele é impessoal, por isso invariável. Ele não varia. Neste caso, por mais que eu coloque o termo calendários como o da Biblioteca de Dresden, esse termo aqui não vai forçar o verbo haver a ser flexionado. Então, ele vai sempre se manter no singular. Se eu tivesse aqui que exista um calendário, se eu jogasse calendários aqui, aí seria que existam calendários. Calendários é que vão existir. Aí tudo bem, mas o verbo haver é invariável, não tem sujeito, verbo impessoal. Ficou claro isso? Então, o número 2
vai estar na nossa resposta. Correto? Afirmativa 3. Somente 100 anos depois, descobriu-se que o documento... Gente, descobriu-se que o documento... Você sabe quem foi que descobriu que o documento, seja lá o que for? Bom, você pode não ter descoberto que o documento fez alguma coisa. Agora, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que a afirmativa presente, logo após a forma descobriu-se, eu estou tendo um caso em que o descobriu-se é um verbo que está na forma de voz passiva sintética. Esse ser é o famoso PA, já ouviu falar, né? Partícula apassivadora. Quando eu falo vende-se casa, no enunciado vende-se casa, você não sabe quem vendeu a casa, mas você sabe que a casa foi vendida. Casa é o sujeito de voz passiva sintética que sofre a ação de ser vendida. Quando eu falo descobriu-se isso, você já deve ter ouvido falar nessa dica de uma oração que exerce função de termo substantivo pode ser substituído pelo isso. Então, pelo isso, descobriu-se que o documento, aí vem uma oração que está ligada ao verbo descobriu-se. Descobriu-se isso, quer dizer que isso foi descoberto. Independente disso, entendam. A oração introduzida pelo que é uma conjunção integrante, ela está tendo a substituição de o documento por os documentos. As 39 folhas do documento. Eu estou colocando um termo no plural. Esse termo aqui não é sujeito do verbo descobriu. Na verdade, o sujeito do verbo descobriu é toda a oração em que o termo documento está presente. Sempre que eu tiver uma oração como sujeito de um verbo, obrigatoriamente esse verbo que está na oração principal tem que estar no singular. Repetindo a regra, sempre que eu tiver uma oração como sujeito, o verbo da oração principal tem que estar no singular. Sujeito oracional sempre está subordinado a um verbo no singular. Por isso que ele não vai variar. Também entra na nossa resposta, porque ele quer o quê? As situações em que o verbo não se flexiona. Na número 2, não flexionava porque o verbo haver está no sentido de existir, é impessoal. E já na número 3, o que acontece? Se eu coloco, descobriu-se que as 39 folhas, quer dizer que isso aqui foi descoberto, independente do termo estar no singular ou plural, na outra oração. Essa oração introduzida pelo que? Eu vou destacar aqui, essa oração aqui é sujeito do verbo descobrir. Consequentemente, se eu tenho essa oração como sujeito do verbo descobrir, o verbo descobrir tem que ficar sempre no singular. Ficou claro isso, gente? Então, mais um que entra para a nossa resposta. Afirmativa 4. No meio do recinto repousa o maior tesouro. Repousa o maior tesouro quer dizer que o maior tesouro é ele quem? Repousa. Então, o maior tesouro é o sujeito do verbo repousar. Se eu substituo o sujeito maior tesouro por as 39 folhas do calendário maia, são essas 39 folhas que repousam. Então, nesse caso, o verbo tem que ir para o plural, concordando com o novo sujeito no plural. Resumindo, gente, dos 4 enunciados, somente 2 mantêm o verbo no singular. Quais são eles? A afirmativa 2 e a afirmativa 3. Vamos lá as opções? Dá uma olhadinha lá, vai. Considerada a substituição dos segmentos grifados pelos que estão entre parênteses ao final de cada uma das transcrições, somente deverão manter-se no singular os verbos das frases. Quais eram? Vou até voltar aqui para você lembrar. 2 e 3. 2 e 3. Resposta à letra D de dado. Ficou claro isso? Trabalhamos vários assuntos. Substituição, relação de verbo com sujeito, verbo impessoal, sujeito oracional ligado a verbo no singular do verbo da oração principal, ou seja, vários assuntos numa mesma questão. A prova é difícil? Essa questão é difícil? Não, ela é cansativa porque abrange vários assuntos. 4 enunciados, 4 assuntos diversificados dentro da mesma questão. Volto a dizer, isso requer atenção e paciência. Não adianta você querendo atropelar, tentando descobrir sem ter paciência de relacionar os termos. Lembre-se sempre, a regra você já sabe. O negócio é saber aplicar a regra nos enunciados. Ficou claro isso, gente? Bom, mais uma questãozinha corrigida. Encontro vocês no próximo exercício. Um grande abraço, galera. Até a próxima.